Continuação da leitura do livro Grande Sertão Veredas de João Guimarães Rosa. A régua. Aí lachei o curralão. Com a boa animalada nossa, os pobres dos cavalos ali presos, tão sadios todos, que não tinham culpa de nada. E eles, cães aqueles, sem temor de Deus nem injustiça no coração, se viravam para judiar e estragar o rasgável da alma da gente. No vivo dos cavalos, a torto e direito, fazendo fogo. Ânsias ver aquilo, alto e baixos, entendendo sem saber que era o destapar do demônio. Os cavalos desesperaram em roda, sacolejando, esgalopeando, uns saltavam erguidos em chaça, as mãos cascantes, se deitando uns nos outros, retombados, no enrolar de um rolo que reboldou, batendo com uma porção de cabeças no ar, os pescoços e as crinas sacudidas, esticadas, espinhosas, eles eram só umas curvas retorcidas, consoante o agarre do rincho fino e curtido de raiva, rinchado e um relincho de medo. Curto também. O grave e rouco como um urro de onça, sobrado das ventas todas abertas. Curro que giraram, trompando nas cercas, escolceantes, no emperrante, no desembesto. E naquilo tudo a gente viu um não haver de doidas asas. Tiravam poeira de qualquer pedra, iam caindo, achatando o chão, abrindo as mãos, só os queixos ou os topetes para cima. Numa tremura, iam caindo quase todos, e todos agora, os de tardar do morrer, inchavam de dor. O que era um gemido alto, roncado, de uns como se estivessem quase falando, de outros unidos, tritos nos dentes, ou saídos com cusco. Aquele rincho não respirava. O bicho, largando as forças, vinha de apertos dos sufocados. Os malditos, os mais malditos, os desgraçados. O Fafafá chorava, João Vaqueiro chorava, como a gente toda tirava lágrimas. Não se podia ter mão naquela malvadez. Não havia remédio. A tala, eles, os Hermógenes, matavam conforme queriam, a matança por arruinar. Atiravam até no gado, alheio nos bois e vacas, tão mansos que desde o começo tinham querido vir por se proteger para mais perto da casa. Onde se via os animais iam amontoando, mal morridos, os nossos cavalos. Agora começávamos a tremer. Onde olhar e ouvir a coisa inventava mais triste e terrível, por no escasso do tempo não caber. A cerca era alta. Eles não tiveram fuga. Só isso, um cavalão claro, que era o de mão de lixa e se chamava Safirento. Se apromou nas alças, ficou suspenso, cochilasse debruço da régua, que nem que sento, pesado em balança um ponto, as nádegas ancas mostrava para cá grossas carnes, e depois tombou para fora e se afundou para lá. Nem a gente podia ver como terminava. A pura maldade, a gente jurava vinganças. E aí, não se divulgava mais cavalo correndo, todos tinham sido distribuídos e derrubados. Aquilo pedia que Deus mesmo viesse, carnal, em seus avessos, os olhos formados. Nós rogávamos as pragas. Mas a fé nem vê a desordem ao redor. Eu acho que Deus não quer consertar nada, a não ser pelo completo contrato. Deus é uma plantação, a gente e as areias. Aturado, o que se pegou de ouvir eram aquelas assombrados rinchos de corposo sofrimento, aquele rinchado medonho dos cavalos em meia morte, que era a espada de aflição e carecia de alguém ir para com pontaria caridosa em um com dramada deles apagar o centro daquela dor. Mas não podíamos, o Senhor, escutar e saber os cavalos em sangue e espuma vermelha, esbarrando uns com os outros para morrer e não morrer. E o rinchar era um choro alargado, despregado, uma voz deles, que levantava os couros, mesmo uma voz, as coisas da gente, os cavalos estavam sofrendo com urgência. Eles não entendiam a dor também. Antes estavam pedindo por piedade. Eu vou lá livrar da vida os pobrezinhos. Foi o que Fafafá bramou. Mas não deixamos, porque isso consumava a loucura. Não dava 2 passos no eirado e ele morreria fuzilado, em balas de que se varava. Agarramos, seguramos o Fafafá.
A gente tinha de parar presa dentro de casa, combatendo no possível, enquanto a ruindade enorme acontecia. O senhor não sabe? Rincho de cavalo padecente assim, de repente, engrossa e acusa bucarões profundos, e às vezes dá um ronco quase de porco, ou que desafina, esfregante, traz a dana deles no senhor, as dores, e se pensa que eles viraram outra qualidade de bichos, excomungadamente. O senhor abre a boca, o pelo da gente se apomeia de total gastura, o sobregelo. E quando a gente ouve uma porção de animais se ser em grande martírio, a menção na ideia é de que o mundo pode se acabar. Ah, que é que o bicho fez? Que é que o bicho paga? Ficamos naqueles solidões, a lembrar que tão bonitos, tão bons, ainda ora há pouco eles eram, cavalinhos nossos, sertanejos, e que agora, estraçalhados daquela maneira, não tinham nosso socorro. Não podíamos. E que era que queriam esses Hermógenes? De certo seria a atenção deles deixar aqueles relinchos infelizes em roda da gente, dia e noite, noite e dia noite, para não se aguentar no fim de alguma hora e entrar no inferno. Senhor, então, visses a bebê-lo, ele terrivelmente todo pensava, feito o carro e os bois se derrancando num atoleiro. Mesmo mestremente ele comandava. Aporemos fogo, abaixado, fogo daqui e dali, em ira de compaixão. Adiantava nada, com pranchas de munição que a gente não gastasse, não alcançávamos de valer aos animais. Com um curral naquela distância, atirar de salva aos inimigos amoitado não rendia. No que se estava, o despoder da gente. O duro do dia. Pois, então me subi para fora do arreal, rezei. Sabe o senhor como rezei? Assim, que Deus era fortíssimo exato, mas só na segunda parte, e que eu esperava, como até as pedras esperam. Faz mal, não tem cavalo rinchando nenhum, não são os cavalos todos que estão rinchando. Quem está rinchando desgraçado é os Hermógenes, nas peles de dentro, no sombrio do corpo, no arranhar dos órgãos, como um dia vai ser, por meu conforme. Assim, doje em diante, doravante, sempre temos de ser. Ele, os Hermógenes, meu de morte, eu, militão, ele, guerreiro. Assim o relincho, esses restos, cortado, aqueles cavalos suavam na derradeira dor. Agarrávamos o Fafafá, segurado, disse o senhor, mas de repente, o Murruás disse, bom, vigia, olha lá. O que era? Que eles, quem não sabia de não crer. Que eles mesmos agora estavam atirando por misericórdia nos cavalos sobreferidos, para eles dar paz. Ao que estavam, graças a Deus, exclamou Zé Bebelo, alumiado com o alívio do homem bom. É mesmo. O Alaripe exclamou também. Mas o Fafafá nem dava não disse, não conseguia. O quanto pôde, se assentou no chão, com as duas mãos apertando dos lados da cara, e cheio chorou, feito criança. Com todo o respeito, nosso respeito, com valentia, ele agora se chorava. Então se esperou. Durado, de um certo tempo, descansamos os rifles, nem um tirozinho não se deu. O intervalo para deixar a eles folga de se matarem, em definitivo, nossos pobres cavalos. Mesmo quando o arraso do último rincho do ar se desfez da gente, de vez, a gente ainda se estarrecia quietos. Um tempo grande, mais prazo, até que o som e o silêncio e a lembrança daquele sofrer pudessem se enralecer embora para algum longe. Daí, depois, tudo recomeçou de novo, em mais bravo, e nisto, que conta o Senhor, se vê o sertão do mundo. Que Deus existe sim, devagarinho, depressa. Ele existe, mas quase só por intermédio da ação das pessoas, de bons e maus. Coisas imensas do mundo. O grande sertão é a forte arma. Deus é um gatilho. Mas conto menos do que foi. A meio, por em dobro não contar. Assim seja que o Senhor uma ideia se faça. Altas misérias nossas. Mesmo eu, que o Senhor já viu, reviro, retentiva, com espelho sem dobro de lumes, eu e tudo, graúdo e miúdo, guardo mesmo eu não acerto de descrever o que se passou assim. Passamos, cercados, guerreantes, dentro da casa dos tucanos, pelas balas dos capangas dos Hermógenes por causa, vá de retro,
Nange os dias e as noites não recordo. Digo os 6 e acho que minto. Se der por 5 ou 4, não minto mais. Só foi um tempo. Só que alargou demora de anos. Às vezes achei, ou às vezes também, por diverso sentir, acho que se perpassou no zul de um minuto mito, briga de beija-flor. Agora, que mais idoso me vejo, e quanto mais remoto aquilo reside, a lembrança demuda de valor. Se transforma, se compõe em uma espécie de decorrido formoso. Eu consegui pensar direito. Penso como um rio tanto anda, que as árvores das beiradas mal nem vejo. Quem me entende? O que eu queira? Os fatos passados obedecem a gente. Os em vir, também. Só o poder do presente é que é furiável. Não, esse obedece igual. E é o que é. Isto eu já aprendi, a bobeia. Pois de mim, isto que é, o senhor saiba, é lavar ouro. Então, onde é que está a verdadeira lâmpada de Deus, a lisa e a real verdade? Assim que aqueles dias e noites se entupiram emendados no ataranto, servindo para a terrível coisa só. Aí era um tempo no tempo. A gente povoava um alvo encoberto confinado. O senhor sabe o que é se caber estabelecido dessas constantes maneira? Se deram não sei os quantos mil tiros. Isso nas minhas orelhas aumentou. O que azoava sempre isinia, pipocava, propial, estralejava. Assentes o reboco e os meus dedos, as linhas das telhas da antiga casarona alheia, era o que para a gente antepunha a defesa. Pudesse narrar, falo para o senhor crer, que a casa grande toda ressentia, rangendo queixumes, e em seus escuros passos se esquentava. Ao por mim, hora em que pensei, eles iam acabar riando tudo. Aquela fazenda em quadradão não foi, como logo o senhor vai ver, porque o senhor vai ouvir toda a história contada. Morreu mais o Berósio, morreu o Cajueiro, o Moçambicão e o Quinqueiróis. Pra gente se sortir traziam as quantidades de balas. Rentes a bebê-lo andavam em toda parte, mandando se atirar, economizando e certeiro. Meus filhos, não vão desperdiçar, matem só gente viva. Ele trestampava. É coragem, é que pete, que o morto morrido e matado não agride mais. Aí, cada um grita, pros outros valentia de exclamação, para que o medo não houvesse. Aí, os Judas xingávamos. Para não se ter medo, para não se ter medo, é que se vai a raiva, a sebo, de dor do calor da inchação. Aquele meu braço sempre piorava. A Laripe me acendeu de bondoso uma vasilha com água fria. Carreou para mim, em entremeio de atirar. Eu molhava bem o pano, torcia por cima do braço e gotejado frescor de alívio. Um companheiro sempre me ajudando, conforme agradeci. Um urucuiano, daqueles 5 urucuianos do Zé Bebelo. Isso, no instante estranhei. Notei, de repente, aquele homem fazia tempo que não se arredava de mim, sempre me seguindo por perto. Solevei uma desconfiança. Sempre o vulto presente daquele homem. Seria só por acasos? O urucuiano deles, que o Salustio se chamava. O que tinha os olhos miudinhos, em cara redonda, boca mole e 7 fios de barba compridos no queixo. Arreliado falei. Que é tu? Que é tu amigo comigo? Tá tu casa? Para ele, semi-sério, ele se riu. Comparsa urucuiano dos olhos verdes, homem muito feioso. Ainda nada não disse. Coçou a barriga com as costas dobradas das mãos, gesto de urucuiano. Eu bati para minha mão direita por cima da canhota, que pegava o rifle, e deixei deixada, gesto de jagunço. Apertei com ele. Ao que me quer? Me deu resposta. Ao assistir o senhor, sua bizarrice, o senhor é atirador. É no junto do que sabe bem que a gente aprende melhor. A verdade com que ele me louvava. Se riu, muito sincero, não desgostei da companhia dele para os bastantes silêncios. Assim é o que digo, que quando o tiroteio batia forte, de lá e daí de repente estiava, aquilo servia um pesado, salteção, surdo pensei. Aqueles Hermógenes eram gente em tal como nós. Até pouquinho tempo reunidos companheiros se diz, irmãos, e agora se travavam naquela vontade de desigualar. Mas por quê? Então o mundo era muita doideira e pouca razão.
De perto a doideira não se figurava transcrita, pois o urucuiano salustio, João, mais olhei. Ali, ajoelhado, ele mirava e atirava e fechava os olhos. Quando abria outra vez, queria ver alguém vivo? Não. Então eu sosseguei. E aí eu não devia de pensar tantas ideias. O pensar assim produzia mal, já era invocar o receio, porque então eu sobrava fora da roda, havia de ir esfriar sozinho. Agora, por me valer, eu tinha de me ver, de me ser como os outros. A força unida da gente mamava era um suscenso da ira, o ódio quase sem rumo, sem porteira, do Hermógenes e do Ricardão. Neles eu nem pensava. Antes pensei, outra vez foi um embuste do urucuiano. Atual, ele se ajoelhava dobroso, uma perna muito atrás e outra muito para diante. Aquele homem, eu achei, estava mandado por Zé Bebelo, para espreitar meus atos. A prova que era que Zé Bebelo despachava a traição. As espumas deles me espirravam. Será que fosse para o urucuiano salustio, no primeiro descuido meu, me amortizar? Tanto não apostei. Zé Bebelo me queria vigiado, para eu não contar aos outros a verdade. Ora bem que uns companheiros tinham avistado os bilhetes eu escrever. O fato esquisito assim, a hora do começo do fogo, mas por certo pensavam que era para fazendeiros amigos nossos, chefes de homens, rogando que viessem como retaguarda e reforço. Agora Zé Bebelo temia que eu cadongasse. Aí mandou o urucuiano fazer a minha sombra, mas Zé Bebelo carecia de mim, enquanto o cerco de combate desse deve durar. Traidor mesmo, traidor, eu também não precisava dele, da cabeça de pensar exato, ao que naquele tempo eu não sabia pensar com poder. Aprendendo eu estava, eu não sabia pensar com poder ainda, por isso matava. Eu aqui, os de lá do lado de lá, o Aiangá, com a riba da gente despejavam, balaços de tantos rifles, balas que quebram tetos e portas. Ah, isso era uma desgraça sem mão mandante, ofensa sem nenhum fazedor, quase feito de um chupa de pedra, acontecer de trovões e raios, tempestade, parecesse. Eu ia ter raiva dos homens que não enxergava. Podia ter. Tinha toda. Era dos que eu matava bem. Mas bem não era mesmo raiva, era só confirmação. Desse jeito foi que entardeceu. O sol piscou, a gente tendo perdido a certeza dos horários do dia. Afã, desassossego, era só. Daí pegava um cansaço. Fechasse a noite, o perigo podia vir a ser maior. Os Hermógenes não iam investir mediante trevas. Por um fim, ali dentro, de coronha e faca, morreu mais um quiabo. Outros atestavam os ferimentos. Por se necessitar da capela, os defuntos a gente foi levando para um cômodo pequeno e sem janela, que era pegado na escadinha do corredor. A laripe apareceu com uma vela, acendeu, enfiada numa garrafa. Vela sozinha para eles todos. Aí as lamparinas e candeias não bastavam. Debaixo de um alumiar de candeia, Zé Bebelo estava me convidando, arte que logo entendi. Ele tinha mandado vir Joaquim Beiju e os quipes para um segredado. Agora aqueles dois era para se surtirem, saindo, rastejando conforme quiçá. A cada um levava seu punhado de bilhetes enviados. Por uma banda um, por outra banda outro. O que Deus aprovasse chegava. Assim, eles aceitavam de cumprir e motivos não perguntavam. Tudo em encoberto. Então Zé Bebelo guardava uma atenção honesta. Porque, dito e feito, era que não punha todo mundo ciente do tramado. Ainda esperei, mas dirá o Senhor, por que era que eu também não delatava aquilo? Os efeitos e projetos, ao que menos, a de Adorim e a Laripe, eu não contava. Eu deponho que não sei. Aos perigos, os perigos. Só de uma coisa eu forte sabia. Só que eu ia vigiar sempre Zé Bebelo. Ele trair, vivo eu não deixava. Zé Bebelo tinha uma espécie de natureza, sabe, que servia ou atraiçoava. Ah, depois eu ia ver. Ah, eu ia ver. No engasgo da hora, ele ia querer se extrabafar. Joaquim Beiju e o Quipes ainda foram na cozinha, cortaram de comer, arranjar matula, e por essa volta o jacaré mesmo combatia também. Às vezes eu que não estava cozinhando e vinha atirar. De beira de uma janela com um mija-fogo, à noite breava própria. O mais escuro ia se regulando, eu antes das 10 horas, que quando depois podia subir no caco da lua, um caco de lua.
Aos poucos foi dando um tão respeitável silêncio. Não se atirava da parte nem de outra. A gente mesmo ficava na cautela de não se fabricar rumor nenhum, de não se pautear sem necessidade. De noite, o clarão das pólvoras marca a denúncia do lugar do atirador. Noite é para surpresas de estratagemas. Noite é de bicho no usável. O alaripe baixo falou. O cearense bom. Esse permeia em tudo igual. Com ele a gente desproduzia qualquer remorso. O brigar parava sendo obrigação de vivente, conciso dever de homem. Por um assim eu punia. Por uns assim eu devia de ser inteiro leal. Eu mesmo. Mas então eu carecia de encostar Zé Bebelo? Ou espremer na franca fala? A que ele soubesse da minha lei. A que ele, sem um aviso, não se desgraçasse. Mesmo por causa da gente. Eu podia, porque Zé Bebelo era a perdição. Mas também só ele podia ser a salvação nossa. Então, com ele eu ia falar o que ato desafio. Adiantava? Aí não adiantasse. Mas então eu carecia de armar um poder, carecia de subir para cima daquele homem. Eu tinha de encher de medo as algibeiras do Zé Bebelo. Só isso era o que valia. Contra o quanto ele lavorava em firmes, pelo mais pensável, não descumpria de praxe nenhuma. Determinou o pessoal para sono e sentinela revezados, onde perto de cada um dormindo, um parava acordado, outros rondavam. Zé Bebelo mesmo, ele não dormia. Sendo esse o segredo dele, dava o ar de querer saber o mundo universo. Administrava, ao quase que a água para a serventia da casa vinha num rego, que beirava a cozinha encostado. No lateral descia e passava ainda por baixo da coberta. A gente podia encher as latas, sem arrisco. O que ele onde é de demover o rego. Lá em riba, botar fácil a gente a seco. Zé Bebelo ponderou, mandou reservar a quantia repleta, as vasilhas achadas e procuradas, e assim fizemos. Mas, de destorcerem o veio do rego, nunca me sucedeu aquilo. Até o derradeiro final correu água bastante, todo o tempo. Fresca, abarulhava. Ao se fossem também empeçonhar o de beber, toleima. Aonde iam ter sortimento de veneno para águas correntes corromper?